Olá pessoal, tudo bem? Professor Kleber novamente para apresentar para vocês aqui um novo curso, que na verdade esse curso está dentro do Google Workspace. É o curso que vai mostrar para vocês a parte de planilhas. Porém, nós vamos usar as planilhas que o Google oferece, porque muitas das atividades que nós fazemos dentro da plataforma Google podemos utilizar planilhas. E então estarei apresentando, formas simples de trabalhar com essas planilhas, tá bom? A ideia é mostrar aqui o básico sobre planilhas, porém vou falar algumas coisas também um pouco mais avançadas aqui para vocês. Tá legal? Então vamos acessar, as planilhas para a gente ver qual é o caminho, onde que a gente acessa, e tudo mais. Tá legal? Então vamos lá. A ideia então é mostrar para vocês aqui, pessoal, qual é o local onde a gente consegue acessar as planilhas. Primeiro, você deve estar logado, no seu e-mail institucional. Aqui eu estou logado no meu e-mail da secretaria, então é importante que quando você for usar as planilhas, você esteja logado no seu e-mail institucional. Por vários motivos. O primeiro deles é porque quando a gente usa o e-mail institucional, a gente tem um drive, com capacidade muito grande para guardar informações. E planilhas normalmente são ferramentas, que precisam muito de espaço, tá bom? Então é importante a gente perceber essas questões, tá? Para que a gente possa estar utilizando, explorando o melhor da ferramenta. Muito bem, estando logado na tela inicial aqui, do seu e-mail, você vai clicar nesse botãozinho aqui onde está escrito Google Apps. Aqui, ó, nessa opção que eu vou estar destacando aqui para vocês, ao longo do curso eu estarei fazendo essas marcações, pessoal, para poder facilitar, tudo bem? Então você vai clicar em Google Apps e aí tem duas opções para você acessar. Você pode acessar diretamente pelo Google Drive, ou então você pode acessar também, direto, de forma direta, as planilhas, tá? Que é o que a gente vai falar aqui no curso. Essas duas formas a gente consegue. Primeiro, vamos ver aqui como que a gente acessa pelo Google Drive. Clico no botão do Google Drive. Bom, aí, ó, quando o Google Drive abrir, eu vou vir nessa opção aqui na esquerda, onde está escrito Novo. Essa opção aqui, ó, Novo. Nessa opção, eu clico Novo, e eu vou vir na opção aqui embaixo, ó, Mais. Dentro da opção Mais, eu clico setinha aqui, ó, vai ter algumas outras opções para a gente poder estar acessando aqui. Dentro dessas opções, vejam, ó, aqui a opção Google Planilhas, ou Planilhas Google, tá? É essa opção que a gente vai acessar, tá? Quando a gente quiser trabalhar com planilhas, é essa opção. Então, esse é o caminho pelo Google Drive. Agora, a gente vai fazer o caminho sem ser pelo Google Drive, o caminho direto que nos leva às planilhas. Novamente, eu vou vir no Google e aí eu vou escolher a opção Planilhas. Cliquei na opção Planilha, ele vai carregar as planilhas. Seria o equivalente a eu vir no computador e abrir o Excel. Quando eu venho no computador e vou pesquisar para abrir o Excel, venho aqui em Excel, ó. No Excel normal, aí vai abrir e eu vou ver todas as planilhas, que eu tenho aqui, ó. No Google Planilhas é a mesma coisa. Quando eu escolho essa opção que eu mostrei para vocês, ele vai recarregar aqui para mim, ó, todas as planilhas que eu tenho. Tá certo? Todas as planilhas ele vai mostrar então. Então essa opção é mais interessante porque você já vai direto para as planilhas. Quando você escolhe a opção do Google Drive, ele vai abrir, todos os arquivos, aí você tem que pesquisar os que são planilhas. Portanto, a opção de acessar diretamente, que é vir no e-mail, clicar aqui no Google Apps, escolher a opção planilhas, ela é mais viável, ok? Bom, então estando aqui em planilhas, se vocês observarem aqui, eu tenho um botãozinho, de mais. Esse botãozinho é para que eu possa criar uma nova planilha, bem sugestivo. No meu caso aqui, eu já tenho várias planilhas que eu trabalho aqui. E ele tem um recurso muito legal também, pessoal, que seria aqui, ó, o Galeria de Modelos. Nesse Galeria de Modelos, nós temos algumas coisas interessantes. Ó. Aqui já tem alguns modelos iniciais aqui para gente. Ó. Eu tenho aqui um modelo que é cronograma semanal, um modelo que é lista de presença, lista de tarefas, um modelo que já é agenda, tem dois modelos aqui de agenda. Então vamos abrir esse aqui, ó, esse modelo pré-pronto que ele tem aqui para gente, Então vamos lá. Ó. E isso aqui talvez seja interessante, quando a gente estiver trabalhando com os alunos. Ó. Olha só, é uma lista de presença já pronta, Já tem as datas aqui, e essas datas eu posso alterá-las, Basta eu clicar aqui na data e vir aqui fazer a edição. Então já tem uma planilha pré-configurada aqui. Tá? Então esse é um modelo que já oferece pronto para nós. Vou clicar nessa setinha aqui, ó,
para voltar, tá bom? Vou voltar lá na parte das planilhas, onde eu vejo todas as minhas planilhas. Bom, se eu vim aqui ainda em galeria de modelos, ele vai mostrar mais modelos que ele já tem, né? Preparado para que a gente possa estar utilizando. Orçamento, então, ó, lista de jogadores, planejamento, roteiro de viagem. Então tem vários modelos aqui que ele nos oferece, tá? Mas aqui no curso não é o objetivo trabalhar com esses. A gente vai começar criando uma planilha do zero mesmo, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente vai criar essa planilha. Onde está escrito em branco com o sinalzinho de mais, eu vou clicar aqui. E aí ele vai abrir uma planilha em branco para nós. Isso é importante, tá? Então, estou criando, com isso aqui eu estou criando uma planilha nova. Sempre que a gente cria uma planilha nova, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar um nome nessa planilha. Quando a gente coloca o nome, depois que a gente for abrir ela novamente, em outro momento, fica mais fácil da gente identificar. Porque, por padrão, se a gente não colocar nome, o Google Planilhas vai colocar um nome para você. Qual é o nome padrão que ele coloca? Esse nome que eu vou destacar aqui, onde está escrito Planilha Sem Título. Esse nome é padrão, então o que acontece? Se você não colocar um nome, ele vai pôr isso aí automático para você. E aí, se algum dia você precisar abrir essa planilha novamente, você vai ter lá 500 planilhas escrito planilha sem título. E aí você vai saber qual que é que você quer abrir. Portanto, é fundamental você colocar um nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, planilha de exemplo formação. Então, esse é o nome que eu escolhi colocar. Bom, quando a gente está no computador, né, o que acontece? A gente tem as nossas pastas. Nós podemos abrir pasta no computador, né, para guardar os nossos arquivos. Se você observar aqui, ó, estou com o computador aberto, o Explorer, e aqui eu tenho as minhas pastas, várias pastas. Então, para que a gente usa pasta? Para guardar os arquivos nela. Da mesma forma a gente faz aqui no Google Planilhas, tá? O que acontece? Eu criei essa planilha e coloquei esse nome. E aí, aonde ela vai estar? Em qual pasta? Esse é o segundo passo que a gente vai fazer. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Vou dar um zoom melhor aqui para vocês enxergarem. Então, esse botãozinho aqui, onde está escrito mover, é onde eu vou guardar ele em uma determinada pasta. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho, e aí ele vai mostrar para mim todas as pastas que eu tenho no meu Google Drive. Então, se eu não tiver a pasta, eu posso clicar nesse botão aqui e criar ela. Vou destacar, esse botãozinho que eu destaquei para vocês é para poder criar uma nova pasta. Aí, no meu caso, eu vou usar uma pasta que eu já tenho aqui, ó. Vou rolar a barra aqui até eu encontrar ela. Vou colocar aqui nessa parte mesmo, meu curso de vídeos. Vou colocar aqui dentro dessa pasta. Ok, vou mover para lá. Portanto, esse arquivo que eu acabei de criar, ele foi movido para essa pasta, para essa nova pasta. Tá ok? Bom, então, dando sequência, o que acontece? Então, ó, as planilhas, né, elas têm características importantes. Eu tenho a coluna, que eu vou estar destacando aqui para vocês agora, ó, em azul. Tá? Isso é a coluna. Agora, o que eu vou destacar em vermelho são as linhas. Né? Por exemplo, eu tenho a linha 1 aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o marcador. Vou colocar aqui o marcador, ó. Então, esse que está em vermelho é linha. E esse encontro da linha com a coluna, que eu vou colorir aqui agora, ó, isso é o que a gente chama de célula. Tá? A célula da planilha. Isso aí é importante a gente saber. Entendam a célula como se fosse uma gaveta de um guarda-roupa. Então, na gaveta do guarda-roupa a gente separa e guarda as roupas por tipos. Né? Guarda-roupa a gente coloca, por exemplo, numa gaveta, a gente coloca as meias, na outra gaveta a gente coloca bermudas e tudo mais, né? E a gente vai separando. Aqui, da mesma forma. Então, quando eu tenho uma célula, a gente guarda informações. Que informações são essas? Números e textos, imagens, tudo isso a gente pode guardar numa célula, tá bom? Então, veja só, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar que aqui a gente vai criar uma planilha de notas. Então, nessa planilha de notas, eu preciso ter o nome do aluno, eu preciso ter, por exemplo, nota primeiro bimestre, tá certo? Então, criei a nota primeiro bimestre. Esse botãozinho aqui, quando fica essa flechinha para os dois lados, significa que eu posso aumentar a largura, né, da minha coluna. Eu vou clicar aqui e arrastar para o lado e aumentei a largura dela, ok? E aí, ó, vou colocar nota do segundo, nota do terceiro e nota do quarto bimestre. Então, aqui, por exemplo, tem um recurso bem legal, ó. Se eu clicar e virar essa cruzinha aqui, eu vou arrastar para o lado, ó. Olha o que ele fez, ele repetiu o conteúdo que estava nessa célula para as demais células. Né? Para quê? Isso vai facilitar, eu não preciso ficar escrevendo tudo.
Então esse botãozinho, né, mais uma vez, ó, quando eu levo aqui no canto inferior da célula, fica uma cruz. Eu arrasto ela para baixo, para a direita ou para baixo, e ele vai repetir o conteúdo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou editar, ó. Segundo bimestre, nessa aqui eu vou editar terceiro bimestre, e aqui quarto bimestre. Muito bem. Feito essa planilha, isso, agora eu vou colocar uma coluna aqui chamada total. Muito bem. Então já tem aqui um esqueleto de uma planilha. Para ficar um pouco mais visível, quando a gente imprimir, por exemplo, o arquivo, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode selecionar tudo aqui, igual eu selecionei, e aí a gente vai escolher a opção aqui, ó, formatar. Nessa opção aqui, ó, aliás, antes de fazer essa formatação, vamos escolher esse botãozinho aqui, que ele é importante também, ó. Esse que eu vou destacar aqui. Esse a gente coloca, né, linhas e colunas demarcadas. Vou clicar nele, ó, e vou escolher essa opção aqui, ó, bordas, todas as bordas. Então ele colocou aqui, ó, ficou mais visível, né? Quando a gente vai imprimir, fica mais visível para as pessoas. Então eu vou fazer o que? Vou aumentar a largura também do nome aqui, ó, do aluno, tá certo? Muito bem. E aí o que acontece? Eu já estou com a minha estrutura pronta da minha planilha. Agora veja o seguinte, aqui eu posso digitar o nome, vou digitar meu nome aqui, ó, e aí eu vou colocar uma nota para mim aqui no primeiro bimestre, aqui no segundo, aqui no terceiro e aqui no quarto. Muito bem, as minhas notas estão aqui. Você veja o seguinte, que não está formatado do jeito que a gente gostaria, com uma casa decimal. Não tem problema, o que a gente vai fazer? Vou selecionar todas essas células aqui para baixo e vou clicar no menu aqui, ó. Posso vir aqui, ó, formatar, número, né? E eu vou escolher essa primeira opção, ó, formatar, opa, número aqui, ó. Nesta opção, percebam o seguinte, ó, eu tenho exatamente as duas casas decimais que eu estou interessado. Então essa é a opção que eu vou escolher, ó, formatar, número, e vou vir aqui, ó, cliquei. Pronto, veja que ele colocou duas casas decimais. Tá certo? Tem uma outra forma da gente fazer. Eu posso selecionar aqui todas as células também e clicar nesse botãozinho aqui, ó, aumentar casas decimais ou diminuir. Eu vou diminuir aqui só para ficar com uma. Pronto, ficou com uma casa decimal. Então todo esse conteúdo aqui agora está com uma casa decimal. Muito bem, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar isso aqui, tá certo? Então, olha só, então, tem várias formas de fazer isso. Então, primeira coisa, para você fazer uma ação que seja uma fórmula, aqui no Google Planilhas você precisa usar o sinal de igual, certo? Padrão, tanto para o Google Planilhas quanto para o Excel também. Então, eu vou colocar igual, e aí o que acontece? Eu vou clicar nessa célula aqui onde está o quadro. Percebam o seguinte, lá em cima, ó, ele colocou o endereço dessa célula. O endereço dela é B2. Ó, B é a coluna, certo? E 2 aqui, ó, é a linha. Certo? Então, esse é o endereço, por isso que aparece assim, ó, B2. Então, o Google Planilhas ele trabalha com referência. Então, ele vai pegar o conteúdo que está na célula B2, que no caso é o 4, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esse conteúdo com o da célula seguinte, que é essa célula, C2. Basta eu clicar em cima, coloco o sinalzinho de mais, clico em cima da seguinte, sinalzinho de mais e clico em cima da próxima. Pronto, eu já estou somando todo o conteúdo da B2 com a C2, com a D2, com a E2. Eu vou dar um Enter. Ok, aqui já está somado, né? Pronto. Aí você vai falar, bom, se tivesse mais alunos aqui, vamos colocar mais um aluno aqui. E por aí vai. Aí eu vou colocando algumas notas aqui, você vai falar assim, ah, tá, mas aí eu vou precisar fazer isso tudo novamente? Não, pessoal, aí você vai ver o tanto que a planilha é interessante, tanto que ela é legal. Olha só, deixa eu terminar de colocar essas notas aqui, para a gente ilustrar direitinho. Pronto. Eu não vou precisar repetir toda essa forma. Isso aqui é o legal. O que você vai fazer? Você vai clicar onde você tem a forma. Você observar aqui, ó, deixa eu dar um destaque aqui. É o seguinte, aqui no cantinho, ó, você vai clicar nesse botãozinho onde está azul ali, ó, e vai arrastar. Então eu vou clicar ali, ó, veja que virou uma cruzinha. Cliquei, arrastei, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar aquela forma, né, para as células abaixo, tá vendo? 26. Então, se eu somar isso aqui, eu já tenho 26. Então, essa é uma forma de fazer soma. Tem outra, vou te ensinar aqui, ó. Vamos apagar esse conteúdo, eu vou selecionar,
e apertar Delete no teclado. Pronto, apaguei o conteúdo. Agora, como que a gente faria? Eu posso escrever igual, e aí eu vou escrever a função soma. Você viu que quando eu comecei a escrever, ele já deu uma sugestão, a função soma. Eu vou clicar aqui e selecionar, ó. O que ele fez agora? Ele pegou da célula da célula B2 até a célula E2. Então ele vai somar todo esse conteúdo. Eu venho e fecho parênteses, tá? Tem que fechar, senão não funciona. Dou Enter. Pronto. Deu o mesmo resultado anterior. Então basta eu vir agora, ó, clicar de novo, arrastar, e ele vai copiar a fórmula. Então tem a fórmula da gente fazer diretamente, igual a gente fez no primeiro exemplo, e a fórmula pronta, ele já tem a função soma, e aí ele tem várias outras funções, tá, gente? Tem muitas funções aqui. Se eu quiser descobrir as outras, basta eu clicar na célula, colocar no botão, né, digitar igual, né, e aí, ó, eu tenho a opção aqui, ó, inserir. Opa, tá, tudo bem, vamos fazer diferente. Vou colocar nessa célula, vou clicar aqui no botão inserir, e aí eu tenho a opção aqui, ó, função. Nessa opção função eu tenho várias, tá vendo? Tem soma, tem média. Vamos pegar a soma de novo? Se eu clicar, ó, ele automaticamente já aplica o sinal de igual, já coloca a palavra soma, abre e fecha o parênteses. E aí, ó, eu venho aqui e seleciono o conteúdo que eu quero somar e dou Enter. Pronto, ele já somou para mim. Tá? Então perceba que é bem interessante essa forma também de a gente nem precisa colocar o sinal de igual quando a gente vai usar a função que o próprio Google Planilhas nos oferece. Tá certo? Então, ó, basta eu colocar na célula onde eu quero somar, vou vir inserir, eu venho em função e eu escolho a opção soma. Ó, ele já aplicou igual, escreveu a palavra, abriu e fechou parênteses. Seleciono o conteúdo, dou Enter. Pronto, já somou. Mesmo esquema agora, ó, clica na setinha, arrasta e ele aplica, né, então, toda aquela nossa forma. Então perceba que é muito mais prático você estar utilizando as funções, né, que ele já oferece. Ao invés de você ficar fazendo manualmente, igual a gente fez no início, você usar as funções que ele oferece, que já facilita demais a nossa vida, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de planilha. Aí você vai falar assim, se eu quisesse, por exemplo, criar mais planilhas dentro dessas. Quando a gente tem nessa situação, a gente chama de subplanilhas. Como que a gente cria uma subplanilha? Você vê aqui embaixo, ó, tem a palavra nome, a palavra página, desculpa. Nessa palavra aqui, ó, ou seja, essa planilha está dentro de uma subplanilha chamada página 1. Se eu quiser alterar o nome, clico nessa setinha e venho aqui, ó, renomear. Vamos colocar aqui matemática. Ok. Aí você fala, bom, quero montar uma planilha dessa agora, digamos que é para a turma inteira, né? Com todas as disciplinas da turma. Aí o que acontece? Você pode fazer assim, ó, clica nessa mesma setinha, tem a opção aqui, ó, duplicar. Nesta opção, ó, ele já duplicou. E aí, ó, você viu que ele colocou assim, cópia? É porque é uma cópia que a gente acabou de fazer. Como é que a gente altera o nome? Setinha, clica na setinha e escolhe a opção aqui, ó, renomear. Vamos colocar aqui geografia, por exemplo. Veja o seguinte, então eu já tenho duas planilhas, ó, duas subplanilhas, né? A matemática e da geografia. Observa então que é muito prático para a gente poder criar, né, as nossas planilhas e subplanilhas, tá bom? E aí tem uma coisa interessante, dentro nessa setinha também a gente pode fazer o seguinte, ó, tem uma opção aqui que a gente pode aqui, alterar a cor, por exemplo, matemática eu vou colocar vermelho, ó, vai ficar essa linha vermelha aqui embaixo. Geografia, eu vou trocar a cor, vou alternar a cor de novo, vou colocar verde, tá legal? Então isso é bem interessante, né? Fica mais visual, né? Para a gente poder identificar, né, quais são as nossas subplanilhas. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Agora eu quero trabalhar com vocês aqui um outro exemplo um pouco mais avançado, que é o exemplo que vocês aqui no curso vocês já estudaram, né? Se não estudaram, vão estar estudando aí, que é o Google Formulários. O Google Formulários, o resultado, né, dessa atividade, ele gera para nós uma planilha. E essa planilha que eu vou apresentar para vocês aqui com algumas informações reais de alunos, tá bom? Então eu já estou com ela aberta aqui, então vou abrir. Ó. Essa planilha, deixa eu aumentar o zoom aqui, isso. Essa planilha, ela foi gerada a partir do Google Formulários, tá certo? E aí você vai ver aqui, ó, tem uma coluna, por exemplo, data, né, e hora. Eu tenho aqui a coluna com o número de acertos, uma coluna com o nome completo do aluno e uma coluna com a turma. Então, eu quero pegar essas três colunas aqui e trabalhar com elas. Vamos fazer isso. Então, como que a gente vai fazer de uma forma bem prática? Então, vou selecionar essa coluna, segurar o Ctrl,
selecionar essa outra e segurar o Ctrl e selecionar essa outra. E vou dar um Ctrl C. Copiei. Agora eu vou voltar naquela planilha de exemplo que a gente estava trabalhando. E eu vou criar uma nova subplanilha dentro dela. Vou alterar aqui, ó, vou renomear ela para dados alunos. Eu vou pegar aquele conteúdo que eu tinha copiado e vou colar. Como é que eu colo? Ctrl V. Vou colar as informações. Pronto. Eu estava nesse local, copiei aqui com o Ctrl C e voltei na planilha que a gente estava trabalhando. E colei aqui, ó, Ctrl V. Bom, e aí aquelas informações elas vieram. Número de acertos, nome completo do aluno e aqui a turma. E aí você vai falar, bom, e daí o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer muitas coisas legais aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer, a gente vai selecionar tudo aqui, ó. Até a última, vamos selecionar aqui e vamos colocar, né, as linhas para poder delimitar. Caso a gente for imprimir, fica mais fácil. Então, bordas, cliquei aqui em bordas e vou escolher essa opção, todas as bordas. Pronto, já coloquei aqui. Aí você vai falar, ah, tá, e daí? Ó, olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender uma ferramenta já um pouco mais avançada, que é a ferramenta Filtros. O que essa ferramenta faz? Vamos ver aqui, ó. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai selecionar aqui a primeira linha. Primeira linha, a linha 1, né? Vou selecionar o conteúdo da linha 1 e vou clicar agora, ó, no seguinte botão. Deixa eu abrir mais aqui. Isso. Clica nesses 3 pontinhos aqui, ó, deixa eu destacar aqui para vocês. Clica nesses 3 pontinhos. Tá? E aí depois, ó, você vai escolher esse aqui, ó, que parece um funilzinho. Então vamos fazer o caminho. Aqui, fonte do aqui. Isso. Vou clicar nos 3 pontinhos, cliquei, funilzinho, ó, criar um filtro. Cliquei. Aí se você ver, ó, ele colocou um filtro aqui, aqui não tem nada, então não interessa isso aqui. Como é que você desfaz? Você dá um Ctrl Z, então você vai selecionar o conteúdo onde você quer que aplica o filtro. Cliquei ali e filtro. O que ele fez? Então ele aplicou esse filtro, né, para a coluna A, para a coluna B e para a coluna C. Você vai falar, ah, tá, e daí? Olha só, vamos ver? Primeira coisa, eu quero selecionar agora só a turma nono A, por exemplo. Vou clicar nesse local aqui onde está verdinho, eu levo o mouse lá, ficou verdinho. Vou clicar e aí vou escolher a opção aqui, ó. Vou rolar essa barra. Então aqui eu percebo, né, todas as turmas que tem, nono A, B, C e D. Aí o que acontece? Eu vou clicar aqui, eu vou limpar e vou marcar somente o conteúdo do nono A. Vou dar um OK. Olha o que ele fez, ele filtrou aqui para mim, se eu vi apenas o nono A. Olha que legal isso, pessoal. Então esse filtro consegue fazer isso. Então é bem interessante, pessoal, muito interessante mesmo. Bom, então vamos lá. Continuando. Então aqui a gente viu, né, como que a gente trabalha, né, com o filtro na coluna C. Aí se eu quiser desfazer, clico no filtrinho de novo, volto aqui, né, e marco essa opção, selecionar tudo. O que ele vai fazer? Ele vai voltar todo o conteúdo que estava nessa coluna. Rola essa barra um pouco mais e clica em OK. Agora você vai perceber, ó, que ele vai voltar o conteúdo, né, de todas as turmas. Então a ferramenta filtro é interessante por conta disso, tá, pessoal? Ela consegue, né, ajudar muito a gente no dia a dia. Agora vamos filtrar aqui, por exemplo, o nome. Vamos fazer um negócio bem legal aqui, gente. Então, pessoal, veja que legal, ó. Vamos aplicar o filtro novamente. Cliquei lá, vou rolar a barra, vou clicar em limpar e vou marcar. Eu quero apenas o nono A e vou dar um OK. Pronto, o nono A já está selecionado. Aí agora você vai dizer o seguinte, bom, e se eu quiser colocar em ordem alfabética? Olha que legal quando a gente trabalha com filtros. Vou clicar nesse botão, no filtro da coluna nome, onde eu quero aplicar, e ele já me dá a opção aqui, ó, classificar de A a Z. Cliquei, e ele automaticamente já colocou para mim, ó, em ordem alfabética. Então isso é bem legal, pessoal. Saber trabalhar com filtros ajuda bastante, tá bom? Então, ó, ele já colocou automaticamente em ordem alfabética. Agora, você tem que prestar atenção no seguinte, quando você trabalha com filtros, como o próprio nome diz, ele só está filtrando, né? Se você cancelar a ferramenta filtro, você vai perder tudo que você fez. Eu vou dar o exemplo aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão e vou desativar o filtro.
Desativei. Quando eu desativo o filtro, ele volta lá para o início, né? Onde estava todos os dados, todas as turmas, né? Ele volta. Então a gente tem que estar consciente de que quando a gente utiliza a ferramenta filtro, se eu desativar ela, todos os filtros que eu fiz, eu perco. Aí você vai falar assim, ah tá, então para voltar naquele estágio anterior que estava, eu vou clicar então em filtro e vai voltar tudo? Não. Aí você tem que novamente aplicar os filtros, né? Vamos fazer de novo? Cliquei aqui, vou rolar a barra, vou clicar no botão limpar, vou aplicar nono A, vou dar um OK, e aí, bom, agora eu quero, ó, quando eu apliquei esse filtro do nono A, o que ele já entendeu? Ele já colocou em ordem alfabética novamente aqui para mim, ó. Porque essa ordem alfabética ela estava vinculada, né, a esse filtro do nono A, ó. Ao filtro do nono A aqui, ela estava vinculada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de filtrar o nono A, eu vou filtrar o nono B. Vou marcar o B e vou desmarcar o A. E vou dar um OK. Ó, se você observar então aqui o nono B, ó, ele não está mais em ordem alfabética. Ó, não está. Então agora eu vou aplicar no nono B a ordem alfabética. Eu cliquei na coluna nome e marquei a opção classificar de A a Z. Então aí nesse caso, ó, ele já colocou para mim novamente em ordem alfabética, tá certo? Então é bem legal a gente saber trabalhar com filtros. E tem coisas bem interessantes que a gente pode fazer também com filtros. Quer ver? Vamos nesse nome aqui completo. Vamos escolher uma opção aqui, ó. Filtrar por condição. Vamos escolher essa opção aqui. E ó, vou clicar em filtrar por condição. E aí aqui, ó, deixa eu destacar, ó. Então eu selecionei essa opção. Dentro dela eu vou selecionar outra opção aqui, ó. Tá? Então vou lá, cliquei, filtros, vou vir aqui, ó, filtrar por condição e eu vou clicar nessa setinha agora. Nenhum. Agora, o que eu quero fazer? Olha que filtro legal. Eu vou colocar um filtro aqui, é o seguinte, ó. O texto começa com. E aí, ó, então todo texto que tiver essa palavra, por exemplo, Amanda, é o nome de um aluno, ele vai filtrar para mim, ó. Então cliquei, vou rolar a barra, né, até o final, ó. Filtrar por condição, escolhi a opção texto começa com, e aí eu digitei, né, a condição que eu quero, Amanda, e aí eu vou rolar a barra aqui, ó. Vejam, até o final e vou clicar OK. Pronto, ó, todas as Amandas que tem na turma nono B, ele filtrou para mim. Então percebam que esse filtro ele é muito interessante. Quando você tem muitos dados, né, ele vai te ajudar bastante. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar esse filtro lá e vou tirar o filtro aqui, ó, da coluna turma. Vamos ver, será que tem Amanda em outras turmas? Vou marcar o nono aqui, vamos ver. Vou rolar a barra lateral. Opa, não ia também. Vamos dar um OK. Ó, perceba que tem outras Amandas em outras turmas, tá vendo? Olha que legal esse filtro, pessoal. Então é um filtro avançado esse aqui, tá? Então essa ferramenta filtro ela é incrível, ela te ajuda, né, a trabalhar com muitos dados, tá certo? Vou tirar o filtro novamente, né, vou desativar, ele vai voltar para o padrão. Voltou aqui para o padrão. Vamos fazer esse mesmo exercício agora, vamos pesquisar se tem aluno chamado Maria, vamos ver. Então, ó, vou selecionar aqui, né, as colunas que eu quero, né, coluna A, B e C, da linha 1, aplicar filtro. Cliquei em aplicar filtro. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou clicar nessa coluna nome e vamos pesquisar as Marias. Vou vir aqui, rolar um pouquinho, e aí eu vou escolher essa opção. Filtrar por condição. Vou escolher a opção aqui, ó, nessa setinha. Vou rolar aqui. Texto começa com. Aí eu vou colocar um nome aqui, ó, Maria. Maria. Aqui tanto faz digitar maiúsculo ou minúsculo, tá bom? Vou rolar a barra e vou dar um OK aqui, ó. Então ele vai, nesse conjunto de dados, ele vai pesquisar todas as Marias que tiver. Vamos dar um OK? Olha só. Então Maria, ó, Mariana entrou na condição, porque a condição era Maria, Maria, né, está dentro de Mariana, então entrou. E aí ele trouxe todas aqui, ó. Então esse recurso de filtro avançado, ele é muito legal da gente estar utilizando, viu, pessoal? Então, ó, vou clicar lá de novo. Se eu quiser desfazer esse filtro,
muito simples. Eu vou vir aqui, ó, clico novamente, né, na ferramenta filtro. E aí eu posso desfazer. Ou, simplesmente, eu venho aqui e desabilito o filtro. Pronto, desabilitei o filtro, aí ele voltou, né, os dados normais, tá bom? Aí você vai dizer assim, por exemplo, nossa, eu queria fazer um gráfico só da turma do nono A. Como que a gente faria isso? Ó, vamos fazer de um jeito fácil. Vamos aplicar o filtro novamente aqui na linha. Apliquei o filtro. Esse aqui eu fiz errado, né? Que eu cliquei em todos. Eu quero selecionar só coluna A, B e C. Vou clicar em filtros. Beleza. Vou vir aqui na turma e vou filtrar. Ó. Vou rolar a barra. Eu vou tirar todas as turmas. Desmarquei. Eu quero que apareça só do nono A. E vou dar um OK aqui, ó. OK. Pronto. A turma do nono A já está selecionada. Agora, olha que jeito legal de fazer gráfico. Vou selecionar a coluna aqui, ó, número de acertos. Eu quero pegar só os acertos aqui desse nono A. Selecionei, ó, você pode clicar na primeira célula, né? E aí você vem, clica, segura e vem marcando, né? Todo até o final. Ok. Peguei aqui. Agora, nesse botãozinho, esse botão aqui é incrível, pessoal. O botão explorar. Tá? Ele é muito bacana, vai te dar formas incríveis de analisar dados. Então, vou clicar aqui, ó. E aí ele vai fazer um pré-processamento aqui, tá bom? Já deu aqui algumas informações, mas não é essas que eu quero não. Eu quero esse gráfico aqui, ó. Vou clicar uma vez em cima, né? E vou vir aqui, ó. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Ó, esse gráfico tem outros aqui, né? Mas eu quero esse. Eu clico nele e vou arrastar ele para cá. Pronto, pessoal. O gráfico já está pronto. Olha que fácil. Opa, aqui, eu já montei um gráfico aqui. Deixa eu só colocar ele em tela cheia aqui, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Deixa eu fazer um outro negócio aqui também, para melhorar para vocês visualizarem. E aqui então eu já tenho o gráfico. Simples assim. Aí eu posso dar uma alargada nele aqui, posso colocar ele mais para baixo, né? Para sair de cima dos dados da planilha ali. E aí eu já tenho o gráfico, ó, prontinho aqui para mim, né? E aí eu posso, enfim, editar. Para editar o gráfico, você clica nos três pontinhos e vem na opção aqui, ó, editar gráfico. Vai ficar, tem algumas informações que eu posso estar editando, tá bom? Vamos vir aqui, ó, personalizar, estilo do gráfico, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vim aqui, título do gráfico dos eixos. Eu posso clicar aqui, ó, olha só, número de acertos. Eu vou colocar número de acertos no simulado. Então aqui eu coloco o título, né? Altero o título do meu gráfico. Você viu que eu digitei lá, ele veio aqui e alterou o título do meu gráfico, certo? Outras configurações que eu posso estar executando aqui, ó. Por exemplo, eu posso, título, né? Vou colocar negrito. Tá, ó, negrito. Essa cor eu não estou gostando, ela está muito clara. Então aqui eu venho cor do título e vou mudar. Vou colocar aqui, por exemplo, vermelho. E ela também eu quero centralizar, ela não está centralizada. Cliquei, vou colocar, né, centralizado. Então perceba que eu posso ir formatando meu gráfico, né, da medida que eu quiser. Agora essa aqui, ó, na série, né, que são os dados, se eu clicar aqui, ó, tá azul, tá vendo? Eu não quero essa cor azul, eu quero, por exemplo, esse laranja aqui, ó. Então alterei a cor. Eu percebo que tudo é personalizável no gráfico, a gente consegue alterar, né, várias personalizações, né, várias coisas do gráfico nós conseguimos alterar. Se eu clicar aqui agora em configuração, ó, tá gráfico de colunas. Se eu clicar, eu posso mudar o tipo do gráfico, tá certo? Tem alguns gráficos aqui que ele já sugere, e tem outros também. Se eu rolar na barra aqui, tem vários outros tipos de gráfico, tá bom? Nesse exemplo, eu vou deixar esse gráfico aí mesmo, tá? Setinho para fechar. Bom, outras coisas interessantes relacionadas a gráfico, pessoal. Aí você diz assim, bom, então agora eu posso fechar aqui. Eu estou com os dados do nono A. E se eu quiser agora os dados do nono B? Você vai ter que fazer tudo de novo? Aí é onde entra o poder do filtro. Você vem aqui, ó, filtros, clica novamente. Eu vou desmarcar nono A, vou marcar nono B e vou dar um OK. Ó, aí está te perguntando, os dados foram excluídos. Incluir dados? Eu vou colocar incluir, que ele vai refazer o gráfico para mim automático. Já aqui é pronto, ó. Os dados foram alterados. Ó. Agora são os dados de quem? Do nono B.
Então perceba que o filtro ele te ajuda para você. Aí tem várias opções aí, né, para a gente estar explorando, enfim, a parte de filtros, né? Pelo menos a parte básica acho que deu para vocês entenderem um pouquinho mais, tá certo? Se eu clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e desabilitar filtro, eu vou desabilitar o filtro. Aí vamos vir aqui embaixo, vamos ver como é que vai ficar o nosso gráfico. Ó, esse gráfico agora, ó, aí você vai falar assim, da onde que ele está puxando os dados? De quais células, né? Você vai clicar nos 3 pontinhos, vai vir aqui, ó, editar gráfico, e aí você vai vir aqui, ó, intervalo de dados, ó, ele está pegando da A65 até a A160. Então, se eu clicar aqui, eu posso alterar essa sequência. Então, está pegando só da 65 até a 160. Então, aqui você tira isso, e aí você vem aqui, ó. Ele te dá até uma sugestão, que aqui você vai pegar, né, os dados de todas as turmas que a gente tem, né? Então, vou clicar aqui e vou dar um OK, ó. Olha para você ver, ele pegou os dados, né, de 162 linhas. Então, aqui é bom para a gente ver como é que está a distribuição, né, das notas aí, ó. Perceba que tem notas bastante altas, por exemplo, 22, mas também tem notas bem baixas, ó, 6. Aqui eu também consigo ver, né, 7. Então tem muitas variações aqui. Então perceba que a parte gráfica do Google Planilhas ela ajuda, né, a gente a entender como é que está o comportamento. Isso aliado aos filtros facilita, né, muito o seu trabalho do dia a dia, tá bom? Então eu vou encerrar essa aula por aqui, essa é a primeira parte, e aí depois eu vou vir com a segunda parte para falar de filtros e outros recursos a mais que o Google Planilhas apresenta, tá bom, pessoal?